E o Donald Trump, que agora declarou guerra, uma guerra comercial ao mundo, incluindo o Brasil, porque declarou ao mundo, incluiu o Brasil, ele citou o Brasil entre vários outros países, a gente vai ver isso aqui agora. O Brasil é um dos países da liderança, inclusive está na presidência durante esse ano de 2025 ao BRICS, né? Então já era normal, ele já tinha falado isso outras vezes. E o que ele falou? Vamos lá, porque a gente precisa entender. Ele fez um discurso ontem no Congresso e falou que os outros países ganham muito dinheiro em cima dos Estados Unidos, cobram muitas tarifas em cima dos Estados Unidos. Então, os outros países se aproveitam dos Estados Unidos. Coitadinho dos Estados Unidos, né? Vamos só fazer uma recordação aqui. Enquanto eu sou professor de história, né? Vamos fazer uma recordação. Os outros países ganham muito dinheiro em cima dos Estados Unidos. Não precisa ir muito longe. Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos só entra na guerra no final dessa guerra, justamente para poder cobrar o que os outros países estavam devendo para ele. Por quê? Porque ele vendia armas para os outros países. Entenderam? Vamos lá. Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Vocês acham que os Estados Unidos eles entraram logo de cara na Segunda Guerra Mundial? Detalhe, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você teve os chamados loucos anos 20. Claro, resultou depois na crise de 1929, mas os Estados Unidos se colocou como uma potência. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos só entra nessa Segunda Guerra Mundial no meio dela, onde a Europa se destrói, parte do mundo, a Ásia se destrói, mas os Estados Unidos está lá. Vocês acham que ele não cobrou em cima disso? Durante a Guerra Fria nem se fala. Se a gente chegar, por exemplo, vamos avançar um pouco mais, a gente chega nos anos 80, na guerra Irã-Iraque, que eu sempre cito aqui para vocês, e tem vídeo aqui no canal, tem uma aula sobre isso, que os Estados Unidos apoiavam o Iraque, colocou toda a força, todo o poder em cima do Saddam Hussein entre 1982 e 1988 contra o Irã, porque o Irã tinha passado lá pela Revolução Islâmica. Os Estados Unidos então apoiou o Iraque, inflou o Saddam Hussein contra o Irã. Mas e depois? De repente descobriram, o Senado dos Estados Unidos descobriu que a CIA também vendia armas, só que de forma escondida para o Irã. E essa verba que era dada, que era retirada do Irã, ajudava nos movimentos contra-revolucionários na América Central. Ou seja, ele está ganhando dinheiro em cima disso. Você acha que a guerra do Afeganistão, aquela de 2001, tinha só como justificativa, na verdade, tinha só como objetivo pegar o Osama Bin Laden? Ou você tinha domínio, sabendo que você tem montanhas rochosas, altíssimas, grandes montanhas, cadeia de montanhas no Afeganistão, ricas em minério? Que os Estados Unidos, por exemplo, na guerra do Iraque também, de 2003, queria nada, ou queria ter uma atuação, queria ter controle das rotas comerciais, dos barris de petróleo do Golfo Pérsico. Ou seja, então como é que você fala que todo mundo se aproveita economicamente dos Estados Unidos? O histórico não mostra isso. O histórico mostra que os Estados Unidos se aproveitam economicamente dos outros países e de todos os continentes, países de todos os continentes. O Elon Musk, né, o braço direito, falei, cara, o que está do lado do braço direito do Donald Trump, tem um pai que era dono de minas de pedras preciosas na África, se aproveitando do trabalho das pessoas. Ah, mas ele nasceu na África do Sul. Não é essa a questão de nacionalidade. A questão é quem enriqueceu. Onde que estão as empresas do Elon Musk? Então como é que você fala que você se aproveita, que os outros países se aproveitam? O histórico não mostra isso pra gente. O histórico mostra que os Estados Unidos se aproveitam. E aí ele fala que vai taxar, que ele fala que as tarifas têm que ser
na mesma altura que ele vai taxar, já está fazendo isso com a China, mas tomou um contra ontem, a gente viu isso, falou que vai fazer isso com a Índia, falou que vai fazer isso com a Coreia do Sul, falou assim, nós temos tropas dos Estados Unidos na Coreia do Sul para ajudar a Coreia do Sul na guerra contra a Coreia do Norte, mas vocês acham que eles não ganham em cima disso? Vocês acham que isso sai gratuitamente? Vocês acham mesmo? Vocês acham que as relações entre Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Mar do Japão, vocês acham que é tudo à toa, é tudo assim, por bondade dos Estados Unidos? Não dá para ser. Não dá para ser. Aí ele vai lá e fala do Brasil, ele fala da União Europeia, e a gente já falou aqui, inclusive, que a relação Estados Unidos-União Europeia é uma relação abalada, principalmente por conta da questão da guerra da Ucrânia. Então ele falou assim, vai taxar também, vai taxar a Europa. E ele falou também, então, falou que o Brasil, falou assim, citou o Brasil, né, junto com outros países, como China. Engraçado que Rússia ele não citou, né? Mas ele citou a China, a Índia, engraçado que Rússia ele não citou. Mas ele falou que vai taxar. Só que assim, se a gente colocar assim, tirando essa parte da história que eu acabei de falar para vocês, que o histórico mostra que é justamente ao contrário, que os Estados Unidos que se aproveitam dos outros países, não os outros países que se aproveitam dos Estados Unidos. Tirando essa parte da história, vamos colocar o pé no chão agora das relações comerciais. Por exemplo, utilizando o exemplo de Brasil e Estados Unidos. O que o Brasil exporta para os Estados Unidos? Petróleo bruto, soja, certo? E o que o Brasil, aço, e o que o Brasil importa dos Estados Unidos? O Brasil importa derivados de petróleo, aeronaves, peças automotoras. Só que em 2024, que a gente sempre utiliza o ano passado, né, porque esse ano de 2025 está no começo, a gente não tem ainda os números, mas em 2024, que é o ano, sabe, que deu ao Trump esse discurso, em relação à exportação e à importação Brasil e Estados Unidos, foi recíproca. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Primeiro é a China, mas assim, está muito longe, está lá acima. Só que assim, o Brasil basicamente não lucrou com os Estados Unidos no ano passado. Porque o Brasil exportou cerca de 40,3 bilhões, certo? De dólares para os Estados Unidos com seus produtos e importou cerca de 40,7 bilhões. Ou seja, foi nulo. Ou seja, a gente não teve lucro. A nossa balança comercial com os Estados Unidos ficou no 0-0. Um pouquinho ainda no déficit, para vocês terem noção. Então, como é que você fala que você vai aumentar tarifas? Eu sei, você sabe e todo mundo sabe. Aumentar as tarifas porque ele é o Donald Trump e ele é o presidente dos Estados Unidos e ele tem um discurso de que ele é o todo-poderoso, o melhor do mundo e que ele está lá para salvar o mundo. E ele quer um preço por isso. Só que é um preço, quando ele fala que quer salvar o mundo, ele não está assim, o mundo não quer ser salvo pelos Estados Unidos. O mundo quer caminhar com as suas próprias pernas, mas na concepção dos Estados Unidos, se não existirem eles, o mundo não anda. Tá aí. Isso é o que a gente chama de identidade nacional dos Estados Unidos. O estadunidense é construído nessa ideia de que ele é o ser de uma nação mais poderosa, abençoada por Deus. Olha a eugenia aí. Abençoado por Deus que deve salvar o mundo. Mas ele quer algo em troca. Só que não percebeu até agora, quer dizer, não percebeu não quis assumir, não quer assumir, percebe, mas não quer assumir que, na verdade, ele já sempre cobra o preço. Ele está sempre ganhando com as guerras, está sempre ganhando com os outros. A miséria, minha gente, miséria do mundo, ela favorece ao rico, favorece aos Estados Unidos. É preciso ter miséria para o rico crescer. Porque com essas ajudas humanitárias que eles fazem, na verdade eles cobram preço. Não é só ajuda humanitária, é guerra.
Quando explode uma guerra em algum país, os Estados Unidos está sempre ali olhando. A primeira coisa que ele faz não é olhar para essa guerra e falar assim, nossa, a humanidade está em perigo. Não, ele pensa primeiro na questão do dinheiro. Pensa primeiro na questão do dinheiro. Vocês viram isso? Vou dar um exemplo aqui para a gente fechar, um exemplo recente. Israel e Palestina, os ataques em Gaza, 63 mil mortos, crianças, mulheres, idosos, civis. O que o Trump propôs para Gaza? Transformar Gaza numa Riviera do Oriente Médio. Hotéis de luxo, tirando os palestinos. Ou seja, o preço, na verdade, só favorece os Estados Unidos. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. É uma hipocrisia, mas isso não surpreende um total de 0 pessoas, né? Deixa aqui nos comentários, sempre com muito respeito. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!